Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais um desafio. O desafio de número 1036, fórmula de Bhaskara. O enunciado diz o seguinte: leia três valores de ponto flutuante e efetue o cálculo das raízes da equação de Bhaskara. Se não for possível calcular as raízes, mostre a mensagem correspondente: impossível calcular. No caso, vai mostrar essa mensagem impossível calcular caso haja uma divisão por zero ou raiz de número negativo. Então, a entrada vai ser composta por três valores, A, B e C, de ponto flutuante, e a saída, se não houver possibilidade de calcular as raízes, mostrar o impossível calcular. Então, aqui como um exemplo de entrada, o 10.0, 20.1 e 5.1, e como saída eu tenho duas raízes, R1 igual a menos 0.29788 e R2 menos 1.71212. Então, a fórmula de Bhaskara é aquela equação de função do segundo grau que visa encontrar as duas raízes para poder traçar no gráfico a parábola. Só para poder recapitular, nós temos algumas condições, tipo se o delta ele for positivo, nós temos duas raízes reais diferentes. Se o delta for igual a zero, nós temos uma raiz ou duas raízes iguais. Então, um único ponto que vai ser tocado no eixo X. E caso o valor de delta seja negativo, nós não temos raízes em R, nós não temos raízes nos números reais. Esse caso é tratado com números complexos. Mas vamos fazer apenas o que o exercício está solicitando. Exercício 1036. Então, vamos lá. Vou criar um novo arquivo em Python. URI 1036, beleza? Então, a primeira coisa, ler o valor A, B e C. Então, vou fazer aquela leitura dos três valores, porque aqui nós percebemos que os três valores vão ser lidos de uma única entrada. Então, A, B e C, vamos receber esses dados através do teclado do usuário. E logo quando nós recebemos esses dados, nós vamos ter que separá-los. Vamos usar a função split aqui para separar. Beleza, então fiz a leitura de A, B e C. E agora? Agora eu vou converter esse valor. A vai receber o float de A, vou converter para um número de ponto flutuante, como pede o exercício. A mesma coisa eu vou fazer com B e com C. Então o B também vou converter para um float. O C também, e aqui eu tenho que mudar também para o que eu estou querendo converter. Maravilha. Então, recebi a leitura dos três dados e fiz a conversão de string para um tipo de ponto flutuante, que é o float. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado. O que é b ao quadrado? É b vezes b, ou b elevado a 2. Então, eu coloquei aqui b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. Josias, onde que está isso? Onde você está usando esses valores? Esses valores ele é da própria matemática, então é um conteúdo que está fresco na minha cabeça. Se vocês forem procurar função quadrática, vocês vão perceber que vai ter essa fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Aqui eu vou chamar delta para poder verificar se está mostrando o resultado corretamente. Por quê, gente? Para poder não largar, para poder fazer tudo no final e caso der algum erro, poder resolver agora. Vamos supor um valor de delta aqui. Se eu colocar o b valendo 4 quadrado é 16. Então, eu vou colocar o A valendo 1, o B valendo 4 e o C valendo menos 2, que o resultado vai dar 24, fazendo de cabeça. B ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 2 dá 8. 16 com 8 dá 24. Vamos ver. 24.0, ou seja, exatamente está me retornando aquilo que eu quero, ou seja, o delta está funcionando. Por que eu fiz isso? Que às vezes acaba nós preenchemos com vários espaços desnecessários. E aqui vai entrar um conceito muito bacana, até
válido para poder realizar uma leitura, que é ordem de precedência. Depois você pesquisa a respeito, que vai dizer que que a potência é realizada primeiro, depois vem a multiplicação, a divisão, enfim. Agora eu vou encontrar as raízes. Antes de encontrar as raízes, eu já vou colocar um if aqui para poder já fazer uma tratativa, caso não seja possível calcular as raízes dessa equação. Então, quando que vai acontecer isso? Quando o A ele for igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se o A ele for igual a zero, ou o delta ele for negativo, ele for menor que zero, eu vou printar a mensagem impossível calcular. Já vou mostrar a vocês o porquê que eu coloquei essas informações. Então, vamos pegar aqui o textinho impossível calcular. Vou copiar. Colar. José, por que você usou o A igual a zero? Vamos aqui, equação segundo grau. Então, ó, o delta, b ao quadrado menos 4ac, e o x que vai ser calculado as duas raízes. Então, o que acontece? Se o a ele for zero, eu tenho uma divisão por zero. Então, o a nunca pode ser zero. A própria lei da função do segundo grau diz que o x diferente de zero. O a pode ser negativo e pode ser positivo, mas nunca esse a pode ser zero, senão ele vai anular essa função todinha aqui. Uma divisão por zero é uma divisão que não pode acontecer. Então, se acontecer isso daqui, impossível calcular o delta negativo ou o a igual a zero. Caso contrário, se ele não cair neste caso ali, nós iremos calcular as duas raízes. Então, R1 vai ser igual. Olha o que está dizendo a função aqui, gente. Ó, não estou tirando nada da minha cabeça. Ó. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b. Não tem como fazer uma equação as duas mais ou menos. Tem que fazer uma e depois fazer a outra. Então, eu vou fazer isso aqui como mais. Menos b mais. Preciso usar uma raiz quadrada. Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso pegar o delta e elevar ele a 1/2, ou chamar a biblioteca math.square. O que eu estou falando é o seguinte, eu posso fazer dessa maneira, ó, delta elevado a 1 sobre 2. Esse é um número quadrado. Ou eu posso fazer o seguinte, chamar a biblioteca math, que é mais bonito no código, e a função square, como tem a função π, cosseno, seno, tangente. E aqui eu boto o valor de delta. Vou fazer esse modo aqui. Então, mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. 2 vezes a. Então, esse é um caso do R1. O R2 é quase a mesma coisa. Só vai mudar que aqui, ao invés de ser mais, vai ser menos. São duas raízes. Uma que eu vou pegar o valor de b e somar ao restante da equação, e a outra que eu vou subtrair. Então, depois que finalizou aqui, eu vou imprimir o valor de b. Então, fica aqui, ó, R1 e R2. Vou colocar o print formatado. Vou colar aqui. Calma aí que aqui veio uma quebra de linha. E aqui eu vou chamar o meu R1 e vou limitar quantas casas decimais eu quero. São 5 casas decimais que estão pedindo. Ponto 5F. Vamos verificar? Ó, 5 dígitos após o ponto. Beleza. Então, R1 está aqui. Vamos duplicar isso daqui. Vou chamar aqui de R2.
e aqui eu vou chamar R2. Então, gente, tanto para o delta for maior que zero quanto igual a zero, vai ser a mesma coisa. Vamos dizer assim, a curiosidade vai ser, quando o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. Então, tanto R1 quanto R2 vai ter o mesmo valor. Fora isso, vai seguir normalmente. Vamos pegar aqui um exemplo de entrada. Vou colar. R1 e R2 bateu o valor diferente. Vamos delimitar com parênteses aqui, para primeiro ele realizar esta parte. Vamos novamente fazer um teste. Colei, menos 0,29, menos 1,71212. Então tá batendo. Se eu botar aqui um valor, ó, o A aqui tá dando zero. O A não pode ser zero. Se o A for zero, vai ser divisão por zero. Então vou colar aqui. Foi mal. Deixa eu copiar aqui novamente. Vou colar. Impossível calcular. Por que aqui deu impossível? Porque o valor de A é zero. A não pode ser zero. Então, como está rodando, eu vou pegar o meu código. Eu vou submetê-lo. Vou usar a linguagem Python 3.8. Apagar este comentário. Vou colar. Vamos submeter. Escolher os carros. Ok, vamos aguardar. Código recebido. Sua submissão está na fila para ser julgada. Vamos aguardar. Então foi aceito. É isso aí. Até o próximo vídeo, galera.